Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar a palavra da verdade, esta palavra que quando a gente crê, ouça e crê, ela tem o poder, ela tem capacidade para nos libertar das trevas, do pecado e do poder da morte. Porque a própria palavra diz que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê no Evangelho, na palavra da verdade, a própria palavra, ela tem o poder de nos libertar da condenação da morte, das trevas, do pecado. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E hoje a palavra está no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 4. E preste atenção, igreja, o que é que a palavra do Senhor nos diz. E se a palavra está falando, nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar totalmente na palavra do Senhor. É isso que Deus se agrada, da nossa fé na sua palavra, da fé no que a palavra diz. Porque quando a palavra fala, nós não estamos vendo, mas é alguém falando para nós, e este alguém é o Espírito Santo do Senhor, porque a palavra ela é totalmente espiritual, ela é de Deus, e se ela fala, eu preciso acreditar, mesmo sem enxergar, mas que eu venha acreditar. É isso que Deus se agrada em nós, seu povo, seus filhos, que creia na sua palavra. E a palavra diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 4, diz: E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Olha o que é que a palavra está dizendo. Que a nossa confiança em Deus, ela está relacionada a nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está relacionada àquilo que Jesus Cristo fez por nós. Morte e ressurreição. Ele veio para esta terra se doar, se entregar, para que todo aquele que creia no que ele fez não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que a palavra nos ensina. Quando ele estava ali na cruz do madeiro, se doando, se entregando por todos aqueles que vão crer, e todo aquele que crê tem a confiança, a certeza absoluta que temos um Pai. E este Pai, ele cuida, ele zela, mesmo ao meio das aflições, das tribulações, das perdas, das situações mais difíceis que a gente podemos passar. Mas a gente temos a convicção, a certeza dentro do nosso coração que o nosso Pai está cuidando, está zelando e que Ele é soberano e Ele sabe o que Ele faz. Essa é a nossa confiança. É essa a nossa confiança que temos em Deus por causa de Jesus. Jesus Cristo veio para esta terra para cumprir um mandado de Deus, do Pai, e ele cumpriu. Na cruz do madeiro, quando ele se entregou, quando ele se doou, quando ele derramou o seu sangue, foi para salvar, limpar, purificar, justificar, reconciliar com o Pai. E hoje, todos nós que cremos, nós sabemos que isso já aconteceu na nossa vida. Então, é por isso que a palavra está dizendo, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não é por causa de mim, por causa de fulano, por causa de cicrano, não. É por causa de Jesus Cristo. Eu preciso confiar totalmente na obra perfeita de Jesus Cristo. É essa obra perfeita que eu crendo, eu aceitando, eu entendendo, eu tenho esta confiança total que Deus é o nosso Pai, que Deus é o nosso soberano, que Deus, por mais difícil que está sendo a situação, mas Ele é soberano e Ele sabe o que está fazendo. Então essa é a confiança de todo aquele que crê em Jesus Cristo e por causa de Jesus Cristo agora tem essa total confiança, tem essa fé, tem essa convicção, tem essa certeza dentro do coração que Deus é Pai, que Deus é Rei, que Deus é soberano, porque Jesus Cristo veio exatamente para isso,
para salvar, para purificar, para reconciliar e para nos dar vida e vida eterna e vida em abundância. Quando se fala em vida em abundância, eu sempre repito, não é riqueza, não é prosperidade e não é nada terreno. Essa abundância é vida eterna, uma vida que não acaba mais. É isso que a palavra nos ensina. E no verso 5 diz assim, igreja, povo de Deus, povo abençoado do Senhor, tome posse das palavras da verdade. Porque muitos, eu creio, eu acredito, mas não toma posse da palavra, do que a palavra está dizendo. E é isso que nós precisamos, é tomar posse do que a palavra diz. E se a palavra diz, a gente precisamos crer na palavra. Porque é a palavra que está dizendo, não é o homem, não é a mulher, não é o jovem, não, é a palavra. E se a palavra diz, é necessário crer. E a palavra diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. A palavra está dizendo que nós mesmos, nós não temos capacidade de pensar coisa nenhuma. E o que é que a palavra está dizendo? Que nós não temos capacidade de pensar, de fazer, nós não temos capacidade de nada. A nossa capacidade, ela vem de Jesus, ela vem de Deus. A nossa capacidade, ela não é nossa. Existe alguém que nos capacita. E a palavra continua dizendo, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Só Ele nos dá capacidade. Para quê? Para ter fé, para acreditar em Jesus Cristo, para viver uma nova vida. É Ele que nos capacita. A palavra diz no verso 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Nós somos como crianças, totalmente dependentes de Jesus, totalmente dependentes de Deus. É Ele que nos capacita. Em todas as coisas, é Ele que nos capacita. Somos crianças dependentes do Pai. E esse Pai se chama Deus. Por causa de Jesus Cristo. Hoje em dia nós temos esse conhecimento, essa sabedoria, que nós só depende de Deus, nós só depende de Jesus. Por causa de Jesus, Ele veio para esta terra. Para quê? Para que todo aquele que crê não pereça, não morra, mas venha ter a vida eterna. E aí nós sabemos que nós não temos nenhuma capacidade de nos achegar até Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Daquilo que Jesus Cristo fez, morte e ressurreição. Para quê? Para que a gente venha ter essa confiança total em Deus, ter a certeza absoluta que Ele é nosso Pai, ter certeza absoluta que nós dependemos totalmente dEle. Eu não dependo de filho, de marido, de ninguém, de irmão. Nós não dependemos. Precisamos até sim deles para alguma coisa terrena. Mas a nossa salvação, o maior, o melhor, só pode vir de Deus. Não tem outra forma de existir salvação, de existir compreensão, de existir entendimento dos céus, se não for através de Jesus Cristo. Tudo, tudo é tudo. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Somos totalmente crianças dependentes do Pai. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar, nem pensar. A gente não temos capacidade. Alguma coisa. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Só depende de Deus. Toda a nossa capacidade. Tudo depende de Deus. Tanto espiritual como natural. Tudo é dependência de Deus. Tanto aqueles que crê, como também aqueles que não crê. Tudo é dependência de Deus. Tudo depende de Deus. Tudo é da vontade de Deus. Tudo é do jeito dele. Tudo é da forma dele. E muitas vezes nós não compreendemos, mas é como ele quer, da forma que ele quer. E mesmo sendo situações difíceis para nós, mas ele é o nosso Pai e ele sabe o que é melhor para nós.
Porque a palavra diz que muitas vezes nós estamos passando por luta, por dificuldade, por tantas situações difíceis, mas isso é para o nosso crescimento espiritual. Então ele sabe o que ele está fazendo. E somos crianças dependentes do Pai. Então, se nós dependemos dele, então nós precisamos confiar totalmente em nosso Pai. Uma criança, ela confia totalmente no Pai. E nós somos, como criança, dependentes do Pai, como a palavra está dizendo, que a palavra diz como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então, se tudo depende de Deus, somos crianças dependentes de Deus, então precisamos confiar totalmente em Deus, em tudo que Ele faz. E muitas vezes a gente podemos pensar assim, mas irmã, está tão difícil, estou passando por luta, estou passando por dificuldade, estou passando por perda, estou passando até por fome. É confiar no Pai. O que é que uma criança faz? Uma criança, quando ela não tem ainda o entendimento, a sabedoria, ela depende totalmente do Pai. E ela confia totalmente no Pai. É isso que a palavra está dizendo. Até nossos pensamentos é Deus. É provisão de Deus. É da forma que Ele quer, como Ele quer. Não que por nós mesmos sejamos capazes, nós não somos capazes de nada. Sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se partisse de nós. Os nossos pensamentos não partem de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo depende de Deus. É isso que a palavra está nos ensinando. E precisamos tomar posse desta palavra. Precisamos aceitar as coisas de Deus. Tá difícil? Tá passando por situações difíceis? Tá passando por aflições? Tá passando por perda? Tá passando por situações que não é agradável? Que nós pensamos, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. É Ele que sabe de todas as coisas. E Ele faz o melhor para nós. Mesmo dentro das aflições e das tribulações. E a palavra diz assim, no verso 6, ele vai nos dar uma comparação do que era antes da cruz, como era antes da cruz e do que é hoje. No verso 6 ele diz assim, o qual nos capacitou, ele nos capacitou, é ele que capacita. O qual nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança. Ele nos capacitou para que a gente seja ministro de uma nova aliança. Hoje existe uma nova aliança. E o que é que acontece hoje? Diferente do que acontecia antes da cruz. O que é que acontece hoje? O que é que acontece desde daquela época depois da cruz? Antes da cruz acontecia algo. E depois da cruz agora acontece outra coisa. Aí diz assim, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aí a palavra diz, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é que a palavra está dizendo? Ele está dizendo que nós não vivemos mais debaixo da letra. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não vivemos mais debaixo da velha aliança. Que a letra, a velha aliança, era para os judeus. E hoje, as pessoas trouxeram a velha aliança para dentro das reuniões. Mas a palavra está dizendo não da letra. Quando se fala da letra, não é esse conhecimento, não é esse entendimento. Porque este conhecimento, este entendimento hoje, o entendimento verdadeiro da palavra verdadeira, salva, cura. É salvação para todo aquele que crê. E como é que nós podemos crer? Meditando, estudando e ouvindo as palavras da verdade. E a própria palavra diz que a palavra é o poder de Deus. Que palavra? A palavra do Evangelho. E a palavra está dizendo aqui, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. A velha aliança mata. É isso que a palavra está dizendo. Mas o Espírito vivifica.
Por que está falando do Espírito? Porque é uma nova aliança. Estamos vivendo em uma nova aliança, não estamos mais vivendo debaixo da lei. A lei era condenatória, a lei ela matava, a lei ela condenava, a lei não libertava. E agora nós precisamos viver com a nossa fé totalmente convicto em Jesus Cristo, como disse. E é por meio de Cristo, não é mais por meio da lei. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É por meio do Espírito de Jesus Cristo, porque o Espírito ele vivifica. É isso que nós temos hoje em dia. Quando a gente crê no Evangelho, quando a gente crê em Jesus Cristo, quando a gente crê nas verdades, a gente recebemos o Espírito e o Espírito nos dá vida, o Espírito vivifica. Quem não tem o Espírito continua morto, continua nas trevas, continua no pecado. Por quê? Porque não tem Jesus, porque não tem o Espírito de Jesus morando e habitando em si. Morando e habitando neste corpo que vai padecer, neste corpo que vai para o pó, mas o Espírito que vivifica, o Espírito que mora e habita no ser humano, este volta para o reino, este volta para o Pai. É isso que a palavra está dizendo. A velha aliança, os mandamentos, a Torá, a palavra diz, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não da lei, mas do Espírito. Porque a letra, porque os mandamentos, ele não purificava, ele não libertava, ele não reconciliava, ele não fazia nada disso. A letra, ela matava, ela era condenatória, ela matava. E o Espírito? Quando Jesus Cristo se doou, quando Jesus Cristo se deu. E agora todo aquele que crê no que Jesus fez, não é crer mais na nova, não é crer mais na velha aliança, mas sim crer no Espírito. Aí ele diz, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, Jesus Cristo vivifica, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo se doou para nos dar vida, vida eterna e vida em abundância, vida para sempre, vida que não se acaba. É isso que a palavra está nos ensinando, igreja. Tome posse da palavra. Medite nos evangelhos, estude o evangelho, porque só no evangelho nós podemos encontrar as verdades do Senhor. A letra, a velha aliança, aquilo que Jesus Cristo cumpriu, ele cumpriu todas as purificações, as ordenanças, ele cumpriu tudo. Para quê? Para que agora ele estabelecesse uma nova aliança. E essa nova aliança é a aliança do Espírito. E quando a gente crê e acredita no Espírito Santo do Senhor, a gente crê em Jesus Cristo, crê naquilo que ele fez, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, aí a palavra diz, vivifica. É esse Espírito que dá vida. É através do Espírito que nós temos a certeza absoluta que nós iremos para o reino eterno. É o Espírito que volta para Deus. A carne volta para o pó. A carne não vai para o reino eterno. A carne é adâmica. A carne é pecadora. Ela não pode ir para o reino eterno. Mas o Espírito, o selo de Deus, aquele que recebe o Espírito Santo do Senhor, através das verdades, esse está garantido e vai para o reino eterno. É isso que a palavra está dizendo, igreja. A palavra diz, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Qual aliança? O Espírito que dá vida. Jesus Cristo que veio trazer vida. E ele cumpriu toda a lei. Ele foi apresentado no templo, ele foi circuncidado, ele foi batizado e tudo que existia na lei, todas as purificações, todas as coisas que era para ser cumprida, ele cumpriu. Tudo para que hoje, tanto os judeus como os gentios, que venham ter fé e acreditar na obra perfeita que ele fez, morte e ressurreição. Acreditando na morte e acreditando na ressurreição, nós temos vida
e vida eterna e vida em abundância. Estamos em uma nova lei, a lei do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A velha aliança, ela era condenatória. E Jesus Cristo veio exatamente para isso, para cumprir tudo aquilo que o homem não tinha capacidade de cumprir. Rudimentos, preceitos, purificações, ordenanças, requisitos e tradições. Ele cumpriu tudo. Não podemos mais viver na velha aliança, porque agora existe outra. Quando Jesus Cristo estava pronto para morrer, ele ordenou a nova aliança. E ele disse, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É através do sangue de Jesus que foi estabelecida uma nova aliança. E essa aliança é a do Espírito, que nos dá vida. É isso que a palavra diz. Uma nova aliança. Ele cumpriu tudo para que hoje nós pudéssemos crer, acreditar, e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, a nossa fé, a nossa confiança, ela precisa estar totalmente conectada, baseada, relacionada a Jesus Cristo, para que a gente venha ter total confiança em Deus e ter certeza que Ele é o nosso Pai. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra do Senhor Jesus. É verdadeira. E quando a palavra fala, a gente precisamos crer. Amém? Tome posse da palavra.